Olá, bom dia, sou o Dr. Antônio Martins Farias. Estou aqui primeiro para pedir desculpas a vocês que estão acostumados a assistir aos meus vídeos, né, às 6 horas da manhã. E hoje eu tive que excluir porque, com o meu analfabetismo da internet, publiquei um vídeo que não era para ser publicado na data de hoje. Então, vou tentar aqui fazer mais ou menos aonde eu comecei, né, o vídeo que ia para o ar hoje, eu vou fazer um novo, né? Eu estava falando no último vídeo sobre essa leitura da Constituição, né, sobre a questão do presidente da República, né, quando ele tem, assim, ele exerce o comando supremo das Forças Armadas. É um vídeo bastante interessante, né, e a gente precisa de debater isso, né? A gente tem que entender o seguinte: as Forças Armadas, elas não são uma força política, né? Desde 1824, quando Dom Pedro I instituiu, né, outorgou a primeira Constituição da República, ele impôs aos brasileiros as Forças Armadas, mas não era estruturada como hoje, Marinha, Aeronáutica, né? Foi quase a Polícia Militar, vamos dizer, a chamada Polícia Militar do Rio de Janeiro. Primeiro o Exército, depois parece que a Marinha e a Aeronáutica, deixa eu ver aqui pela ordem aqui, né? De tribunais, aqui, né? Exerceu o comando das Forças Armadas, do Exército, primeiro foi o Exército, depois a Marinha e a Aeronáutica. Então essa ordem, mas isso é um tempo moderno. Porque o que a gente tem uma cultura no Brasil, a chamada cultura do golpismo. O golpe é a cultura do militarismo. Porque todas as vezes de crises políticas, era como se chamar o exército, né, para dar o chamado golpe de Estado, como foi em 1891, com o advento da República, como foi a Revolução de 30, que apesar de não ter sido uma revolução militar, foi uma revolução com apoio dos militares. 1937 também foi uma ditadura civil por Getúlio Vargas, mas também com apoio dos militares. 64 a 85 a gente não pode fazer, foi uma ditadura militar e acabou. Essa é a grande questão. Só que com o advento da República em 1988, a Constituição de 1988, né, ela traz as atribuições na Constituição, que é o artigo 142 e 143 da Constituição Federal. Mas aqui nós estamos trabalhando das atribuições do presidente da República. Então, o que diz o inciso 14 do artigo 84? Que o artigo 84 da Constituição são as atribuições do presidente da República. Nomear após... inciso 13. Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. O que acontece? Como eu falei, essa cultura, que não é somente do Brasil, mas também da América do Sul, como nós temos agora golpes na Bolívia, golpes na Argentina em 73 no Chile. Também a América Latina, na década de 70, virou um quartel-general das Forças Armadas. Tinha o apoio, inicialmente, dos Estados Unidos. Por quê? Era a Guerra Fria que existia entre os Estados Unidos e a União Soviética. E a União Soviética disputava com os Estados Unidos a potência militar, principalmente a potência nuclear. Então, eu acho que era assim, vamos dizer assim, era bom para os Estados Unidos que a América Latina inteira fosse governada pelo Exército. Então, foi no Uruguai, no Brasil, na Argentina, no Chile, enfim, porque o americano dizia: eu tenho força, minha América Latina é militarizada, quem manda são os generais, né? Isso parece que seria uma ameaça ao poder econômico da Rússia. Só que isso acabou porque a Guerra Fria e o comunismo, né, acabaram. O comunismo, por último, né, quando derrubaram o muro de Berlim lá em novembro de 1989, e que agora nós estamos numa nova era, né? Mas eu vou voltar essa geopolítica do mundo, trazer para dentro do Brasil. Então essa guerra, tudo no Brasil, né, se traz os militares, como se os militares fossem uma força política. Não.
As Forças Armadas, elas não são política, porque a força política, o poder político é desarmado. As Forças Armadas, elas obedecem ao presidente da República, aí ao presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso Nacional, é o presidente do Senado, que o Congresso Nacional é composto de Câmara e Senado. Nosso poder legislativo, ele é bicameral. Tem duas câmaras, Câmara Federal e Senado Federal. A Câmara é o Casa do Povo e o Senado é a representação das federações, dos estados. Pois bem, e o poder judiciário que tem no ápice o Supremo Tribunal Federal. Tanto o presidente do Supremo Tribunal Federal, quanto o presidente do Congresso Nacional, quanto o presidente da República podem exercer, comandar as Forças Armadas para que, convocar, vamos dizer assim, para que elas resolvam os problemas, alguns distúrbios sociais e faça revigorar a lei, né? Porque tudo nós estamos submetidos à nossa Constituição, tá? Só que o artigo 142, fizeram um jurista, que eu tenho por ele um grande respeito, inventou uma analogia no governo do presidente Bolsonaro, que as Forças Armadas podem, através de 142, convocar o presidente da República, convocar para dar um golpe de Estado, destituir o governo formalmente legítimo. Gente, as Forças Armadas não são para isso. As Forças Armadas são para garantir a segurança do país, a segurança de Brasília, como nós temos o quartel, lá tem um quartel-geral lá para garantir o Palácio do Planalto. Tanto é que o golpe, né, o golpe do dia 8 de janeiro de 2023 foi o quê? Foi a ausência, né, de segurança. Foi uma omissão dos comandantes da Polícia Militar, tanto é que o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, na época, está preso, né, porque está em domicílio, sobre cuidados, né, sobre ele está preso domiciliarmente, mas está preso. E também tem um processo, né, parece que já passa de 500 o número de pessoas indiciadas, né, já são réus na ação, né, das pessoas que destruíram o Palácio dos Três Poderes lá, né, os palácios, né, dos Três Poderes, a Casa do Congresso, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto. Há uma teoria única de um único jurista, né, que ele diz que o artigo 142, que as Forças Armadas são um poder moderador. Gente, isso é uma loucura, isso não existe. O poder moderador foi previsto na Constituição de 1824. Qual era o poder moderador? O rei, né, que ele era absoluto, ele podia destituir a Câmara, ele podia destituir o Senado, ele podia fazer tudo, porque ele tinha o poder absoluto. Mas só que o poder moderador, se o rei, naquele tempo, quisesse dar uma atribuição política às Forças Armadas, quando ele criou, se a gente pudesse pôr analogia, ele teria dado. E as Forças Armadas, lá na Constituição de 1824, não tem poder político, como não teve na de 1891, como não teve na de 1934, como não teve na de 1937, como não teve na de 1945, de 46, como não teve de 67, emenda de 69 e a emenda número 1 de 69. Então não tem como a gente entender que os militares têm uma força política. Os militares não têm força política, os militares têm que cumprir a ordem e a lei. Essa é a função. Então, o presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas. Desde que essas Forças Armadas, o presidente da República não pode avocar as Forças Armadas, convocar as Forças Armadas para dar um golpe de Estado e dizer, olha, eu não gostei do resultado das eleições, eu perdi as eleições e, portanto, eu quero que dê um golpe de Estado para que eu permaneça no poder. Não, porque isso é golpe. Isso não faz parte de um Estado democrático de direito. A Constituição da República não permite essa possibilidade. O artigo 60, o artigo 1º, o artigo, enfim, toda a nossa Constituição, quando a gente analisa a Constituição, a gente tem que analisar ela como um todo. Toda a Constituição não tem um espaço para que possa, de qualquer maneira, né, você convocar as Forças Armadas para dizer, olha, eu não estou gostando do governo X, do governo Y, e, portanto, nós vamos retirar. Essa cultura do golpe militar, como chamou o Bolsonaro de meia força, meu exército, minha marinha, minha aeronáutica, isso é um pensamento retrógrado, um pensamento ultrapassado, que não faz parte mais do Estado Democrático de Direito. O Brasil que você gosta, que eu gosto ou não, vive no Estado Democrático de Direito. O que é um Estado Democrático de Direito? O Estado Democrático de Direito é aquele que vive sobre a égide, sobre o comando da Constituição da República. Quem tem que estar submetido à Constituição? Todos os poderes.
o presidente da República não é maior do que a Constituição, ele só pode fazer o que manda a Constituição. Tanto é que tem aqui um artigo, né, o artigo 84, que são as atribuições do presidente da República. Então, é fundamental importância que a gente tenha um conhecimento que as Forças Armadas que são tão faladas, né, tão cobradas no Brasil, que falam sobre golpe de Estado, essa coisa de golpe de Estado se acabou. Não pode mais a gente tentar tirar um governo que foi eleito democraticamente. Né? A eleição que você gosta, me permita falar, é política, o presidente Lula foi eleito dentro das regras do jogo democrático. O adversário que disse que perdeu, porque não tinha... Você vê, eu ouvi de um bolsonarista dizendo ele que o Brasil não tem esse número de eleitores que tem no TSE, que a maioria dos títulos do TSE são falsos, assim como as urnas. Quer dizer, é uma loucura. As pessoas... O Bolsonaro prestou um grande desserviço ao país quando ele lá em 2020, 2021, ele disse que tinha provas que fraudaram as eleições. E ele sustentou durante todo o seu governo a falta de segurança das urnas, as fraudas, mas ele não apresentou provas. Então não adianta a gente ficar aqui tentando, porque as eleições são fraudadas. Não existe como fraudar. Não existe fraude, não foi constatada nenhuma fraude. Se o Bolsonaro tem, se algum bolsonarista tem, que apresente essas fraudes. Mas só ficar conjectando, inventando, mentindo para a população, isso é um desserviço. Infelizmente, Jair Bolsonaro, né, é um processo que está no TSE, parece que com isso ele vai perder o direito político, quando ele tentou, né, chamou os embaixadores estrangeiros, dizendo que as urnas são fraudadas. Isso aí é um absurdo, isso é crime, que ele não podia fazer isso. Ele usou, né, em campanha política, espaço público, TV pública, para se propagar, para dizer que o povo votasse nele. Então, realmente foi um absurdo, e a gente está com esse dilema, essa grande incógnita de desacreditar, né, nas instituições republicanas. E a gente precisa de voltar a acreditar, porque tem uma Constituição que você tem que cumprir. A gente precisa de cobrar dos nossos políticos o dever e a honra de você ter uma Constituição. A gente não pode deixar à vontade como nós estamos vivendo. Eu vou encerrando, mas eu preciso de ver, nós não podemos deixar que tenha um superpoder como nós estamos vendo agora na Câmara Federal, onde o presidente da Câmara Federal apropriou-se do poder legislativo, que ele é o presidente da Câmara, e apropriou-se do poder executivo. Ora, ele chegou a ter a audácia, né, de mudar a composição dos ministérios escolhidos pelo presidente Lula. Isso é um absurdo. Você goste ou não do presidente Lula, os ministérios é uma escolha dele. A escolha é nomear após aprovar, é competência do Lula a escolha de qual ministério, qual ministro que ele vai administrar. Não compete ao poder legislativo interferir, tirar poder de um ministério, passar para outro. Isso não pode, mas infelizmente, por quê? Porque o povo não conhece a Constituição. Então a gente precisa de ter essa noção de uma Constituição para a gente poder cobrar dos nossos políticos, não elegendo políticos irresponsáveis como Arthur Lira e como o presidente Bolsonaro, e o presidente Lula também tem cometido os erros, principalmente essa agora que ele recebeu em pompa, um ditador, né, Nicolás Maduro, da Venezuela, e tentou dizer que tudo que se fala de Nicolás Maduro é mentira. Não é mentira. A Venezuela passa por um processo político seríssimo, 7 milhões de venezuelanos estão vivendo pelo mundo sem pátria, sem direito a eleições legítimas. E vem o Lula e confirma que a Venezuela tem democracia, só na cabeça de Lula. Mas, infelizmente, agora, isso é o quê? É a falta de amadurecimento político de toda a sociedade. E a sociedade brasileira, para ter amadurecimento político, ela precisa de conhecer, principalmente a Constituição. Ok, gente? Por isso, essa minha preocupação de falar sobre a Constituição é muito importante. E, de uma vez por todas, vou encerrar, de uma vez por todas, esqueçam essa questão de que Forças Armadas são força política. As Forças Armadas não têm poder político. O poder político é do Congresso Nacional, é da Presidência da República, é do Supremo Tribunal Federal, que é o Poder Judiciário. O poder civil, eleições democráticas, eleições periódicas, eleições de 2 em 2 anos que a gente tem no Brasil, né? Porque as eleições municipais são em datas diferentes das eleições para a renovação do presidente da República, governadores, senadores e deputados federais. Ok, gente? Então, olha, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.